Iniciando agora então mais um vídeo, a gente vai tratar sobre o assunto de distância entre ponto e reta. Lembrando, mais uma vez, a gente ainda não começou o assunto de R3. Então, aqui ainda estamos em R2. Em R3 muda tudo. As discussões são totalmente diferentes. Beleza? Vamos iniciar então essa discussão nomeando o ponto que a gente tem aqui, certo? Vamos nomear o ponto. Esse ponto que eu tenho aqui, ele é o seguinte ponto. Eu vou chamar de ponto Q. Esse é o ponto Q. Não, mentira. Vai ser o ponto P. P0, melhor. P0. Esse é o meu ponto P0. P0. Cujas coordenadas são x0 e y0. São as coordenadas do meu ponto, tá bom? Se você trazer aqui, ó, aqui, você chega aqui no x0. Se você trazer para lá, você chega aqui no valor do y0 que for c. A gente precisa a gente precisa chegar numa equação geral, não uma equação específica para um caso específico. A gente precisa de uma equação geral. Então, a gente não põe números aqui. A gente põe o valor, a gente põe as coordenadas, essas coordenadas x0 e y0, para não usar número. Exatamente para que seja um caso geral. E aqui na reta R a gente está vendo também ax mais by mais c. Não estou usando mais letra maiúscula, igual nos vídeos anteriores. Ax mais by mais c igual a zero é a reta, a equação da reta, tá? A gente lembra também que a gente tem para essa reta aqui, essa equação geral da reta em R2, a gente tem aqui assim, ó, o vetor normal a essa reta. A gente tem um vetor normal a essa reta aqui, ó. Mais ou menos assim. Esse vetor, a gente chamou no estudo das retas, lá naquela aula sobre as retas, a gente chamou de vetor N, cujas, deixa eu fazer um pouquinho maior, a gente chamou de vetor N, cujas componentes são, se a equação da reta é A vezes x mais B vezes y mais c, c não vai entrar, porque c não multiplica nenhuma variável. O que vai entrar são os que multiplicam variáveis, A e B. Tá? A no lugar do x e B no lugar do y, porque A multiplica x aqui, B multiplica y aqui. Tá bom? Mas é só isso mesmo. Se for ax mais by mais c igual a zero, a equação da reta, você pega o A, pega o B, e essas vão ser as componentes do seu vetor normal, ok? Uma coisa interessante da gente citar aqui é o seguinte: essa distância aqui que a gente quer, que a gente quer calcular, ela é uma distância singular. Não tem outra igual a essa distância. Como assim? A gente pode ter várias distâncias. Ó, por exemplo, desse ponto aqui, a gente pode ir até ali na frente. É uma distância, com certeza, uma distância aqui. Aqui assim também, essa distância aqui. A distância aqui, ó, um pouquinho do lado aqui do D. A gente tem para lá também que a gente podia fazer, outras distâncias. Só que todas essas outras distâncias vão ser maiores do que essa distância D. A distância D é a menor possível entre a reta R, que eu chamei de reta R aqui, ó, e o ponto P, ponto P0, tá bom? Por que eu sei disso? Porque essa é a distância que faz 90 graus aqui, ó, na base. Essa é a distância que faz 90 graus na base. Portanto, né, assim como o vetor normal também faz 90 graus aqui na base. Portanto, eu sei que essa é a distância ortogonal, e essa vai ser sim a distância, dá para provar, que essa vai ser a menor distância que esse ponto pode ter com essa reta. Tá? Mas a gente falou que o seguinte, a gente precisava, para denotar uma reta em R2, a gente precisava de um ponto e de uma direção. A direção podia ser a direção da reta ou a direção normal à reta, ou a direção do vetor normal, podia sim. Ou a gente podia também usar dois pontos, mas esse não vai ser o caso. Então é o seguinte, vamos entender, vamos lá. A gente tem um ponto aqui, ó, que é mais ou menos aqui, que foi do jeitinho que a gente fez ali a dedução da equação da reta, em R2. Tá? Esse vai ser o ponto que eu vou chamar de ponto Q. Vou chamar esse ponto de ponto Q.
chamar esse ponto aqui de ponto Q. Esse vai ser o meu ponto Q, beleza? Esse ponto aqui, tá? As coordenadas de Q vão ser, então, como eu já usei x0 e y0 para o ponto P0, então para Q eu vou usar outro número, vou usar 1. Então vai ficar que é x1, não posso usar x0 e y0 porque já está no P, senão ia confundir com os valores do P0. x1, y1, ok? Então tá bom. Se a gente desce aqui, a gente cai no x igual a x1. E se a gente vai ali, a gente cai no y igual a y1, tá? O que tem que ficar claro aqui? Que isso não passa de um problema resolvível com o chamado, aquela operação vetorial que a gente chamou de projeção. A gente chamou de projeção. Quando a gente estudou vetores, a gente chamou de projeção vetorial. Quando a gente tem um vetor assim, ó, a gente tem um vetor U, indo aqui, por exemplo, para cá assim, ó. E a gente tem um outro vetor ali, ó, por exemplo, o vetor V. Vamos supor, qualquer que sejam esses vetores. A gente chamou, então, de projeção ortogonal o vetor que faz o seguinte. Quando eu pego aqui, ó, parte do ponto final desse vetor e traço uma reta aqui, ela tem que ser ortogonal com o vetor V. Tá? Saindo do vetor U tem que ser ortogonal com o vetor V. Sempre. Tá bom? Beleza? Essa reta tem que ser ortogonal. A gente chamou de projeção ortogonal o vetor que vai ali, começa no ponto inicial do V e vai até onde essa reta cai. Esse vetor aqui. Tá? Deixa eu deixar um pouquinho mais explicitado esse ponto aqui, o ponto inicial dos dois vetores. Esse vetor em vermelho aqui é o vetor que tem a mesma direção do vetor V. Tem a mesma direção do vetor V, portanto pode ser traduzido como um escalar de V, mas cujo comprimento é igual à projeção de U, tá? Quando eu pego U e projeto ortogonalmente na direção de V, então eu tenho esse vetor aqui. A gente escreve ele como sendo a projeção. Aí a gente faz em V, a gente faz pequenininho, do vetor U. É assim que a gente denota, tá? Esse aqui é o vetor projeção do vetor U em V. O V pequenininho significa que é na direção de V, na reta de V. O grandão significa que é o U que eu estou projetando, tá? Então, esse problema da distância entre um ponto e uma reta em R2 só passa a ser resolvível se a gente considera a projeção. Aí a gente faz o seguinte, a gente então vai considerar aqui um vetor que vai do ponto Q, que é o ponto que é qualquer ponto que esteja dentro da reta, qualquer ponto que eu saiba que esteja dentro da reta. O ponto, por exemplo, o ponto que eu parti dele para formar essa reta aqui, tá bom? Para conseguir um ponto assim, a única coisa que eu preciso fazer é dar um valor para x. Aqui, por exemplo, eu calculo assim, falo que x igual a 3. Vamos supor, x igual a 3. Aí eu aplico esse valor, x igual a 3, na equação. Se eu não tiver um ponto, né? Aí eu aplico esse valor x igual a 3 na minha equação. Aí o que eu faço? Aí agora, lembrando, o A ele não vai ser uma letra, ele vai ser um número, no caso que eu tenho uma reta mesmo, uma reta específica ali, uma reta denotada ali, não no caso geral, eu estou falando um caso geral aqui para qualquer reta. Aí se eu tenho, por exemplo, x igual a 3, aí eu aplico x igual a 3 na equação da reta, eu vou ter um valor para x aqui, aí vai ficar um número aqui. Esse número, a vezes x, seria o valor de a vezes 3 aqui.
Aí eu pego e somo com o valor de C, que C também vai ser um número. Aí depois eu passo para o outro lado. E eu estou fazendo o quê? Eu estou isolando o Y, porque daí eu calculo Y, tá? Calculo Y para x igual a 3. Beleza? Aí vamos supor que o y deu y igual a menos 2. Tá, e aí? Aí eu encontrei y igual a menos 2. Qual que vai ser meu ponto? Aí o ponto Q que eu usaria. Aí eu encontrei um ponto Q que faz parte da reta. O ponto Q que eu usaria seria o ponto 3 menos 2. Ok? Esse seria o ponto que eu usaria para encontrar. Seria um ponto dentro da reta. Ok? Beleza? Então tá bom. Então vamos continuar aqui a discussão. Deixa eu apagar aqui, para não atrapalhar. Então, ok. Considerando então que eu saiba então um ponto dentro da minha reta, que eu tenho um ponto dentro da minha reta, agora então eu faço o quê? Eu vou considerar agora um vetor que vai do ponto Q, lembrando qualquer que seja dentro da reta, o ponto Q, que vai do ponto Q até o ponto P. Ok? Ele é um vetor que vai do ponto Q até o ponto P. Eu vou deixar ele em preto. Um pouquinho mais grosso. Beleza. Ele vai do ponto Q até o ponto P. Logo, esse é o vetor que é P, né? Eu falei P, mas é P0, né? Tá certo. Esqueci de falar porque era 0. É P0. Esse é o vetor QP0. Concordam comigo? Então, beleza. Não, foi demais. Então, esse é o ponto Q, é o vetor QP0, tá? E aí, o que eu faço? O que eu faço aí agora? Como que eu prossigo com isso daí? Bom, a gente consegue ver que a distância D, que é a que eu quero calcular, essa distância, vamos ver se vocês conseguem enxergar o que eu vou fazer agora. Eu vou fazer agora um quadrado. Vou fazer um quadrado aqui, ó. Um quadrado não, um retângulo. Que eu não sei, né? Às vezes ele pode ser, às vezes ele pode ser retangular. Não necessariamente vai ser um quadrado. Mas suponha-se que seja um quadrado. Ou, quer dizer, um retângulo. Perceba uma coisa. A gente já vai apagar esse retângulo também. Não vai deixar ele aí, não. Perceba uma coisa. Esse retângulo, ele é formado por lados iguais, lados paralelos iguais, né? Ó o retângulo aqui. Lados paralelos iguais. Lados paralelos iguais, lados opostos, né, são iguais, lados opostos iguais aqui. Então eu posso afirmar que aqui eu vou ter a distância D também? Essa aqui também vai ser a distância D? Essa distância aqui, ó, dele batendo ali no vetor? Não posso afirmar isso? Acho que eu posso, né, gente? Acho que eu posso afirmar isso sim, está bem visível que vai ser, inclusive, né? Então vamos lá. Aí eu pego e faço o quê? Projeto, então, vamos lá, projetar. Projetar ortogonalmente, tá bom? O meu vetor QP0 no vetor N, normal à reta. Que a gente consegue ver que a distância, assim como o N, vai ter que ser ortogonal à reta, certo? Então tá bom. Então tá bom. Ó, vamos fazer assim. Eu vou
deixar um pouquinho menor. Eu vou então considerar o quê? O vetor que vai do ponto Q, ó, vai do ponto Q, sai do ponto Q e vai até um ponto de encontro ali do vetor N com o vetor do vetor PQ, P0, QP0, perdão, do vetor QP0 no vetor N. Tá? Esse vetor aqui que eu fiz agora, esse vetor que eu fiz agora, ele vai ser qual vetor? Qual vetor que vai ser esse agora que eu fiz? Não vai ser a projeção, né, gente? Não vai ser a projeção? Vocês conseguem enxergar que eu estou projetando o vetor QP0 no vetor N? Estou projetando, só isso. Nada mais, nada menos do que isso. Então, D, a distância D, vai ser igual ao quê? Obviamente. Se eu tenho esse vetor, a distância, o comprimento desse vetor é igual ao módulo desse vetor, não vai? Não é? Concordam? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que D, então, D vai ser igual. Na verdade, aqui a gente não tem D de verdade, né? D é a distância. Deixa eu até apagar aqui. D é a distância. D não é o vetor. D é a distância. D, então, vai ser igual a... D vai ser igual à projeção, ao módulo, perdão, ao módulo da projeção vetorial D é vetorial em N, no vetor N, que é o vetor normal. Deixa eu dar um zoom aqui para não ficar muito pequeno. Do vetor no vetor N, na direção do vetor N, do vetor QP0. QP0. Nada mais, nada menos do que isso. Na aula de vetores, no capítulo 2, a gente descobriu como é que eu fazia essa conta aqui. Deixa eu até mudar as cores aqui, ó. Esse aqui é o meu N, ele é aquele que está em azulzinho, né? É a projeção no vetor N, o módulo da projeção no vetor N do vetor QP0. A gente fez, a gente deduziu como que calcula a projeção do módulo, o módulo da projeção. Como que eu faço esse cálculo? Como é que fica a fórmula disso aqui? A fórmula é a seguinte. Isso é módulo de QP0 produto escalar. Ah, faltou o vetor aqui. Faltou a setinha. Produto escalar com o vetor N. Módulo disso, tá? Porque pode dar um valor negativo dali. Ai, ai. Dividido por módulo de N. Módulo do vetor N. E é isso. Nada mais, nada menos do que isso. Ok? Beleza? Uma coisa também que é interessante de ficar denotada, na aula de retas em R2, a gente citou que ao deduzir a equação geral da reta, C era igual, ficava igual, C era a soma de tudo que ficava como constante, tudo que não tinha variável, né, que ficava como constante. Então C, no caso aqui, se eu usei o ponto QX1, Y1 para fazer, né? Ó, meu ponto, oh meu Deus do céu, meu ponto
meu ponto Q aqui, ó. Deixa eu trazer ele para frente. Gente, eu não consigo selecionar, não. Aí, ó. Esse é meu ponto Q. Então, vamos lá. Então, se eu usei o ponto Q para denotar a reta R, AX mais BY mais C igual a zero, esse C ele não saiu de lugar nenhum. Esse C ele veio daquela somatória lá que ia ficar tudo constante, ia ficar tudo como constante. O C, então, como eu usei o ponto Q x1, y1, C, então, ficaria igual a menos a x1 menos b y1, ok? Isso é importante de ficar explicitado. Isso foi falado no estudo de retas, da reta lá em R2. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso fazer. Agora eu vou trabalhar essa equação aqui. Essa já é uma fórmula geral, já tem uma fórmula geral aí. Mas vamos trabalhar um pouquinho mais. Dá para trabalhar um pouquinho mais aqui, encontrar uma fórmula um pouquinho mais simples. Vamos denotar então como seria o vetor QP0. Como ficaria o vetor QP0? O vetor QP0 seria o vetor, ó, vamos lá, o vetor QP0 seria o vetor ponto final menos ponto inicial, né? Delta x, delta y. Delta x aqui, vírgula, delta y aqui. Aí vai ficar então x0, que é do ponto final, x0, menos x1, que é o do Q, né? Que é o x1, y1, P0 é o x0, y0, beleza? Vírgula, mesma coisa para o y. y0 menos y1, tá bom? Porque o 0 é do ponto final e o 1 é do ponto inicial. Tendo isso então em vista, a gente consegue trabalhar esse produto escalar aqui. Como que ficaria o produto escalar? Ficaria então, se o vetor n é AB e o vetor Q P0 é x0 menos x1, vírgula, y0 menos y1, então seria A vezes x0 menos x1, vamos lá, o produto escalar disso aqui. Na verdade, vamos trabalhar aqui embaixo, para que não fique, não entre, não confunda as coisas. Então, o produto escalar de QP0 com o vetor n ficaria nada mais nada menos do que, seria igual a A vezes isso aqui, x0 menos x1, mais B vezes y0, y1. A x0 menos x1 mais B y0 menos y1. Então eu teria aqui o produto escalar. A gente aplicando, né, dentro da... aplicando o produto aqui, o A está multiplicando x0, está multiplicando x1, e o B também. A gente, então, teria o quê? Se a gente fizesse o chuveirinho aqui, ó. A gente faz o famoso chuveirinho. Faz o famoso chuveirinho na matemática. Ficaria o quê? Ficaria o seguinte. AX0
menos AX1 mais BY0 BY0 menos BY1, certo? Então esse seria o meu produto escalar, tá? Desenvolvi meu produto escalar. Mas olha só uma coisa. Olha o que eu tenho aqui. Vixe, Maria. Olha o que eu tenho aqui, ó. O que é isso aqui? O que é esse negócio que eu acabei de destacar aqui pra vocês? O que é isso? Ó, eu tenho menos AX1 menos BY1. Menos AX1 menos BY1. Então eu posso trazer eles, juntar eles ali no canto, né? Poderia juntar eles ali no canto, ó. Ó. Ó o que eu vou fazer. Vou juntar eles no canto ali. Aí o BY0 vai ficar aqui junto com A. BY0. Poderia juntar, então, o AX1, ó, menos A. Opa, menos A X1 menos BY1. E eu tenho exatamente C, não é? Tem C aqui, ó. Ó o C. Então eu poderia dizer que isso na minha reta, para essa reta, né, que eu fiz em relação ao ponto Q, tá? E que serviria sim para qualquer outro ponto que eu fizesse, tá? Porque a fórmula que a gente está chegando é exatamente para não precisar que seja o ponto base da reta. Exatamente porque qualquer ponto pode ser um ponto base da reta, tá? Não tem dessa não. Então vai ser, eu posso sim substituir isso aqui por C. Aí a gente não depende mais de nenhum ponto dentro da reta, porque x1 e y1 são as coordenadas do ponto da reta. A gente não vai mais precisar daí das coordenadas de um ponto dentro da reta, não vai precisar. Então eu substituo C aqui, ó. Substituo C aqui. Substituir ali, ó. Vai ficar aqui vai ficar igual a AX0 mais BY0, que são as coordenadas, x0 e y0 são as coordenadas do quê? Do meu ponto P0, que é o ponto que eu quero calcular, a distância, mais C. Então, desenvolvi o produto escalar entre Q, P0 e N. O vetor Q, P0 e o vetor N. Desenvolvido. Deu isso aqui. E o que eu faço aqui então? Aqui eu tenho o módulo desse produto escalar. Então eu substituo o resultado que eu encontrei aqui dentro. Vai ficar igual então ao seguinte. Vai ficar igual a módulo, que não esqueça que tem um módulo, porque daqui pode sair um valor negativo, tá? Dependendo dos valores de x0 e y0, do ponto P0, pode sair um valor negativo daqui, mas a distância nunca é negativa. E módulo nunca dá valor negativo, então não pode esquecer do módulo. A gente só vai então copiar isso daqui, que é o que a gente trabalhou do produto escalar. AX0, não, um pouquinho mais. AX0 mais BY0. Lembrando que x0 e y0 são as coordenadas do ponto que eu quero calcular a distância até a reta. Mais C. Fecha o módulo. Tá?
E embaixo eu tenho o quê? O módulo de n. O módulo de n não é raiz quadrada de a quadrado mais b quadrado, porque o n é a b. Então fica assim, fica aqui, ó, raiz quadrada de a quadrado. Lembrando, a vai ser a constante que multiplica o x da equação geral da minha reta, tá? E b vai ser a que multiplica o y. Aí são essas que eu tenho que colocar no lugar de a, no lugar de b aqui e aqui embaixo também. No lugar de c vai ser a constante que não multiplica nada, tá? Eis aqui então a minha fórmula para encontrar para determinar então a distância entre o ponto e a reta, tá? É essa fórmula aqui, ó. Essa é a melhor fórmula, por quê? Porque ela não depende de nenhum ponto dentro da reta. Eu não preciso encontrar, ela não depende, eu não preciso mais encontrar um ponto dentro da reta, né? Qualquer ponto que seja, eu não preciso encontrar, não depende mais de que eu encontre pontos dentro da reta, só que eu saiba a equação geral da reta, que é o a, que vai me dar o a, o b e o c, aqui embaixo também, e que eu saiba as coordenadas do ponto, que vai me dar o x0 e o y0, tá? É essa equação aqui. Essa vai ser a equação que eu vou usar para calcular a distância. Acabei de provar ela, deduzir ela aqui. Ok? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Só para constar, na verdade, só para constar aqui, vamos supor, vamos dar um exemplinhozinho aqui. Vamos supor, então, vamos usar essa fórmula aí. Vamos supor, sem precisar desenhar nada. Olha que legal. Não vou precisar desenhar nada e vou mostrar para vocês. Vamos supor que o exercício fala para mim, ó, P0, o ponto P, ou o ponto Q, ou o ponto R, ponto S, T, U, V, qualquer que seja o seu ponto. Isso não importa. O ponto Q, o ponto P está em R2, tá? Estamos em R2. É o ponto menos 3,1. Nossa, tá difícil, hein? Menos 3,1, tá. A minha reta é a reta S, vamos supor. A reta S, que é a reta... S, que é a reta 4x menos y mais 6 igual a zero. Deixa eu só ver se esse ponto não está dentro da reta já, né? Tá, não tá. Porque se esse ponto estivesse dentro da reta, aí a distância era zero. Beleza? Então, vamos lá. Essa é a minha reta. Então, essa aqui é a minha reta. Esse aqui é o meu ponto. Como é que eu faço para encontrar a distância? Usa a fórmula. Essa fórmula aqui, que eu acabei de mostrar para vocês. Então, vai ficar como? A distância de... Deixa eu até mudar de cor. Tá? Distância D é igual a... Aí faz a fração aqui. Então, é igual a módulo... módulo. Aí vamos ver a fórmula. Olha a fórmula aqui. AX0 mais BY0 mais C. Então, A aqui, que multiplica X, é 4. Então, fica 4 vezes X0, que é o menos 3 aqui. Menos 3. Mais B, que é menos 1, né?
aqui menos 1 no y, menos 1, nossa, aí, menos 1 vezes y0, 1. Tá? Mais c. C é 6, que não multiplica nenhuma variável. 6. Aí fecho o meu módulo. E embaixo fica o quê? Raiz quadrada de 4 ao quadrado mais menos 1, que é o b, ao quadrado. Certo? Então, eis aqui a fórmula. A gente desenvolve isso aqui e encontra o quê? Menos 12, menos 1, menos 13, mais 6, menos 7. Aí eu falei que pode dar um valor negativo. Fica então módulo de menos 7 sobre 4 ao quadrado, 16. Mais menos 1 ao quadrado dá 1. Então 16 mais 1. 17. Fica a raiz quadrada de 17. Tá? E isso, aplicando-se o módulo aqui, fica então 7 sobre raiz de 17. 7 sobre raiz de 17. De 17. Essa seria a distância, tá? Beleza? Aí é só pegar a calculadora e calcular quanto que vale aí mais ou menos esse valor. Ok? Então agora sim eu vou ficando por aqui. Estudem, tá? Isso aqui é importante. E muito obrigado pela visualização aí. Até o próximo vídeo.